Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um momento de estudo e aprendizado aqui no Jefa, através do canal no YouTube do Jefa, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói. Então, unidos em pensamentos, damos as boas-vindas a todos que estão aí nas suas casas, atentos para esse momento de estudos e de aprendizado. Então, hoje nós temos a alegria de trazermos como convidada para o estudo a Cristina Taveira, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, o GELA, e ela nos falará sobre o tema "O fardo é proporcional às forças". Então, damos as boas-vindas a todos e com muita alegria, mais uma vez, reforçamos a importância do estudo e desse momento. Então, não podemos deixar de agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. Então, queridos, convidamos vocês agora para acalmar os corações, se possível, fechar os olhos e, pouco a pouco, nós irmos nos conectando às boas sintonias que nos chegam através da equipe espiritual da Casa de Francisco, através dos mensageiros de Jesus, que ao entrarmos em sintonia possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade. Então, de mentes abertas, coração aberto e principalmente de alma aberta a esses aprendizados, que possamos nos conectar às mensagens de Jesus e que no nosso dia a dia possamos também ter a certeza que o Evangelho é o nosso guia, é o nosso roteiro mais seguro. Que possamos, meus queridos amigos, trazer o Evangelho cada vez mais para o nosso dia a dia, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos. Fique conosco, Senhor, e assim seja. Olá, amigos do Jefa, do Grupo Espírita Francisco de Assis. É uma alegria estar aqui mais uma vez falando com vocês. E dessa vez eu vou falar sobre um tema que a Marta me encaminhou, junto com vários outros, e que eu escolhi, dentre todos os que ela me mandou, eu escolhi esse. Mas antes eu gostaria de falar com vocês que o Grupo Espírita Francisco de Assis é aqui pertinho da minha casa, fica a 2 quarteirões daqui. E nesse momento eu estou me transportando para lá, como se eu estivesse naquela sala tão acolhedora, tantas vezes eu já estive lá, com a presença de vocês. É muito bom estar novamente com vocês mais uma vez. E agradeço a Marta sempre a oportunidade que ela me dá de aprofundar o estudo da doutrina e pela confiança que ela tem no estudo que eu vou apresentar. Hoje nós vamos falar sobre o fardo é proporcional às forças. Ela me mandou vários temas e esse especificamente me chamou a atenção. E ele vinha, inclusive, com a referência do autor da frase, que é o Espírito Lacordaire, e a obra onde se encontra é o Evangelho segundo o Espiritismo. Fui lá, faz parte do capítulo 5, Bem-aventurado dos aflitos. E essa frase ela se encontra no item O Bem e o Mal Sofrer, de autoria do Espírito de Lacordaire, como eu disse anteriormente. Eu acho interessante fazer essa referência porque ela nos remete ao contexto onde a frase foi dita. Nós precisamos compreender o que o Espírito quis nos trazer, né?
E aí, observando assim o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente esse capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos. Muito provavelmente porque os espíritos idealizadores e coordenadores dessa obra, junto com Allan Kardec, procurassem, certamente eles procuravam traçar para nós encarnados orientações a respeito das aflições que nós forçosamente teríamos que passear enquanto encarnados, né? Queriam nos dar orientações de que seriam essas aflições, por que as aflições e como lidar com elas, né? Então isso está contido nesse 5º capítulo do Evangelho. Ele é o mais longo de todos, né? Porque provavelmente é o nosso maior problema, enfrentar as aflições obrigatórias da vida, né? Logo em seguida vem o capítulo O Consolador, nos trazendo esperança e nos dizendo que não estamos sozinhos, que nós temos vários apoios por trás de nós, sobretudo do nosso Mestre Jesus, né? E depois do Consolador ainda vem, esse é o capítulo 5, o Consolador é o 6, aí vem o 7, 8, 9 e 10 com outras bem-aventuranças. Então é legal a gente observar a estrutura do Evangelho, a estrutura das obras espíritas, que elas são feitas com todo cuidado, para que delas a gente tire o melhor proveito, que a gente possa realmente aprender com as obras, com as mensagens que os espíritos vêm nos trazer. Nesse capítulo, né, Allan Kardec já traz, logo no início, ele nos traz de cara as bem-aventuranças, né, isso dos aflitos. Né? No Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5, versículo 4, Jesus nos anuncia, no versículo 4, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas Jesus, certamente, ele não se referia ao sofrimento de uma maneira geral, uma vez que todo encarnado forçosamente vai sofrer aflições, né? Porque nós temos muitos débitos a serem quitados com a justiça divina. Então Jesus não estava dizendo simplesmente bem-aventurado aquele que sofre, porque sofrer todos vamos sofrer. Quando ele anuncia essa bem-aventurança, ele nos sinaliza que é necessário que a gente saiba sofrer, que a gente saiba sofrer com humildade, com resignação, mas uma resignação cristã. Não é uma resignação que estagna a pessoa, né? Não importa se a gente seja rico ou seja pobre, se a gente seja são ou doente, se a gente seja perfeito ou tem algum defeito físico, né? Não importa. Todos encarnados vamos sofrer aflições, né? Então, quando Jesus aponta como deveríamos sofrer, ele está nos mostrando quem seriam os consolados. Seriam aqueles que aceitassem as aflições e as vivessem com humildade, com resignação, entendendo que são bênçãos para o nosso crescimento. Né? E aí continua Lacordaire na instrução dos espíritos, que é onde está essa frase, ele segue nos esclarecendo que poucos são os que sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem suportadas podem nos conduzir a esse reino que Jesus nos prometeu. E aí ele afirma, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, aí o nosso tema. Assim como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem, né? E Lacordaire segue nos explicando que quando algum motivo de sofrimento ou de aflição nos atinja, chegue para nós, que é necessário que aprendamos a suportar esse momento e a superar esse momento, controlando a nossa impaciência, controlando a nossa raiva, controlando a nossa revolta, né? Porque conforme for o tamanho da aflição, o tamanho do sofrimento, vai nos trazer muita raiva às vezes, né? Impaciência. Às vezes a gente está doente, está de cama e não vê a hora de levantar e não tem paciência de fazer o repouso necessário, ou tomar um remédio, ou lá o que seja. Nós costumamos, muitas vezes,
reagir mal às aflições, né? E ele nos orienta, é preciso controlar a raiva, controlar a impaciência e o desânimo. Mas como a gente vai fazer isso se essas aflições nos surpreendem negativamente, né? A gente não está esperando, né? Aí eu chamo vocês para a gente pensar um pouquinho nas palavras, né? Eu gosto muito de ver o que quer dizer as palavras, o que o Espírito vem dizer com isso. E aí nós vamos primeiro entender que fardo é esse que nos fala Lacordaire, né? Que o fardo é proporcional às nossas forças. A gente vê fardo em Lacordaire e a gente vê também cruz de provação em Joana de Ângeles. A Joana nos traz uma mensagem muito interessante no livrinho Momentos de Felicidade, pela psicografia de Divaldo Franco, que é intitulado A Cruz da Provação. Essa cruz é esse fardo do qual Lacordaire nos fala. E Joana nos esclarece o seguinte: todas as criaturas que transitam pela terra sob pesados madeiros que lhes arrebentam as resistências, as forças, afligindo-nos e amedrontando-nos, na verdade, têm uma finalidade justa e útil. Esses madeiros não são o objetivo deles não é nos fazer sofrer, nos afligir, nem nos amedrontar. Não é a finalidade deles. Ela nos lembra também dos madeiros invisíveis, que são muitas vezes muito mais dilaceradores do que os visíveis, né? Então, muitas vezes você está doente, está de cama, está vendo. É um fardo, é um madeiro, é um sofrimento, é uma cruz que você está vendo. Às vezes você perde um emprego, às vezes você tem um filho que está desempregado, que acabou de se formar. Então, são sofrimentos que a gente está vendo, que são claros para nós. Mas ela nos chama atenção também que a gente se centra no nosso sofrimento e esquece de olhar em volta para ver, identificar o sofrimento dos outros, né? Então, a gente está falando da proporcionalidade dos fardos de acordo com a força de quem carrega. E aí ela nos lembra daqueles tormentos invisíveis que são muitas vezes muito mais dilaceradores, né? Você vê muitas vezes uma pessoa bem posta na vida, economicamente resolvida, que não tem problema de dinheiro, que tem emprego, que traz na alma sofrimentos morais muito grandes. Aqueles sofrimentos morais, sim, arrebentam-lhe a resistência. Mas, sempre lembrando, a gente precisa ver o sofrimento que existe em torno de nós para aceitar o nosso com resignação, auxiliar o irmão a carregar o fardo dele, mas entendendo que Deus é muito justo, que nunca vai nos dar alguma coisa que a gente não consegue carregar. Então, nossos sofrimentos são a perda de um emprego, a perda de um ente querido. Mas nós temos o consolo da doutrina espírita, nós temos amigos que vão nos consolar, que vêm nos falar uma palavra de ânimo, e tem muitos outros desses que trazem os tormentos invisíveis que não tem sequer um ombro amigo, uma crença religiosa, né? Um pastor ou um padre ou lá o que seja, que possa consolar. A gente conhece muitos assim. Você vai encontrar nas pessoas famosas, nos artistas, nos jogadores de futebol. Às vezes a gente olha a vida deles e fala, nossa, que vida legal. E a gente não sabe o tormento, as dores morais que eles trazem no coração. Eles e muitos outros companheiros nossos de caminhada, né? Então, Joana nos lembra isso, que todos que transitam pela terra carregam esses madeiros, cuja felicidade não é trazer medo, aflição ou sofrimento. E ela continua dizendo que a dor aqui na terra ainda é o remédio para inúmeros equívocos e quedas do passado, né? Então, a gente sabe, a doutrina espírita é consoladora, é esclarecedora, porque ela nos diz que ninguém está sofrendo por acaso, que ninguém está aqui vivendo o que está vivendo à toa, né? Joana continua dizendo que a dor é bênção reparadora da providência divina, que alcança a todos indistintamente, mas na medida da necessidade de cada um, nem mais nem menos,
sempre do tamanho certo para expurgar os nossos enganos. Pois se o meu engano é diferente do seu, o meu fardo tem que ser diferente do seu. Ou é mais pesado ou é mais leve, não importa. O meu fardo é do tamanho da minha necessidade, né? E se a gente parar e meditar melhor a respeito das dores que nos atingem, a todos, né, as que me atingem, que atingem a minha filha, o meu companheiro, o meu colega de casa espírita, se eu observar com cuidado, se meditar nessas razões, nas dores que nos atingem, nelas nós vamos encontrar uma razão divina, uma razão reparadora. Às vezes a gente não percebe na hora que está acontecendo, mas depois a gente vai compreender que toda dor, toda aflição, ela tem uma razão divina, ela tem uma razão reparadora, ela é um remédio para os erros que a gente cometeu no passado, né? E aí eu pergunto para vocês, Deus nosso Pai, que é infinitamente justo e bom, não temos dúvida disso, seria capaz, por um simples capricho, de impor a alguém penas cruéis? A gente sabe que a providência divina não penaliza ninguém, né? O nosso tribunal está dentro da nossa consciência. A gente sabe o que a gente faz de errado, faz, atualmente a gente sabe, né? E nós sabemos também que Deus não penaliza ninguém, né? O tribunal está dentro de nós e nós sabemos o que erramos e nós sabemos o que temos que reparar. Então, bobagem pensar que o fardo seria maior do que as nossas possibilidades. Lembrando, né, todo o ensinamento da doutrina espírita, que antes de encarnarmos, é feito um minucioso planejamento que inclui, além de planejar o nosso corpo físico, aonde a gente vai nascer, em que país, em que cidade, em que família, que tipo de estudo a gente vai ter, é também planejado o tipo de expiação e de prova que a gente vai precisar passar. A gente sabe que a expiação é obrigatória, aquela dor obrigatória, não tem como fugir dela. A expiação é a maneira da gente reparar os erros do passado. Já as provas são um acréscimo da misericórdia de Deus que a gente, passando por elas, vai ganhando ponto na contabilidade divina, né? Mas a expiação é obrigatória, não tem como correr. Tudo isso é planejado por equipes especializadas em reencarnação. E quando esses mentores da nossa encarnação planejam, eles não vão também colocar a expiação maior do que a gente é capaz de suportar. Às vezes fizemos erros clamorosos, muito grandes, escandalosos, em situações pretéritas, e nós queremos resolver tudo de uma vez só, né? Não, nessa próxima encarnação, quero nascer com problemas de saúde, problemas físicos, eu não quero ter pai nem mãe, quero ficar órfão, não quero ter emprego, viver a pobreza, a doença, toda sorte de necessidade, mas o plano da nossa reencarnação é para dar certo, ele não é para dar mais ou menos certo. Então esses mentores vão, ajustam aqui, ajustam ali, e como eles nos conhecem, né, eles estudam, como diz Carlinhos Conceição na música dele, nesse corpo em que você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos, os mapas, a preparação. Fala sobre o suicídio e arrogantemente você diz que não. Mas, de qualquer maneira, tudo exige rascunhos, mapas e preparação. Então, esses mentores eles vão adequar esse plano reencarnatório às nossas possibilidades, conhecendo as experiências que a gente já passou, os conhecimentos que a gente já adquiriu, as nossas potencialidades, as potencialidades do nosso espírito. Então, eles adequam o planejamento reencarnatório a todas as nossas possibilidades. O desejo é que saiamos vitoriosos de cada encarnação. E depois que a gente está na Terra encarnado, no nosso caso, aí vai depender muito do nosso livre-arbítrio aproveitar todas as oportunidades para o nosso crescimento moral e espiritual. Mas nesse momento do planejamento, os benfeitores espirituais, eles adequam
às dificuldades as nossas possibilidades de vencê-las. É assim como a gente, já depois de uma certa idade, resolve voltar a estudar uma língua. E a gente vai naquela escola de inglês, de francês, de espanhol, lá do que seja, e nós vamos fazer um teste de nivelamento, né? Nós vamos responder lá umas perguntas, fazer parte de um diálogo para ver em que série, em que classe a gente pode entrar. Como quando você leva uma criança para uma escola para matricular, eles vão querer ver o histórico escolar daquela criança, vão querer ver o currículo, né, a grade curricular, para saber em que classe que aquela criança poderá entrar. Não adianta pegar uma criança que acabou de ser alfabetizada, querer colocar ela no quarto ano porque ela está atrasada. Não vai dar certo, né? E assim, vocês imaginam, se nós é que somos encarnados e absolutamente falíveis, se a gente toma esses cuidados, que dirá esses benfeitores que estão planejando uma encarnação, uma vida que é muito preciosa para cada espírito, né? Independente disso, sabendo, temos que ter em mente que as nossas dificuldades são nossas, nos pertencem e estão dentro da nossa possibilidade e potencialidade, nós precisamos ter sempre em mente que nós precisamos esforçar e buscar nos superar sempre, né? Às vezes aparece um problema na nossa vida muito grave, um problema que você acha que não tem solução. Às vezes você se vê num beco sem saída, né? Às vezes uma dor parece insuportável, a perda de um ente muito querido, né? Nos traz uma intensa tristeza que a gente acha que não vai passar. Às vezes a gente pensa que está muito escuro, que não há possibilidade de se transpor uma determinada dificuldade. E aí nós sabemos que nós temos o recurso da prece, né? A prece é uma luz que se acende na escuridão, sempre, sempre, né? Mas é necessário, além da prece, porque a prece vai nos trazer a inspiração, vai nos trazer a coragem, é necessário a gente juntar todas as forças, levantar a cabeça e seguir em frente. Como disse Paulo na sua epístola aos Hebreus, é preciso tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazer veredas direitas para os nossos pés, né? Então, a doutrina espírita, o cristianismo, o evangelho de Jesus nos aponta vários caminhos, mas é necessário que a gente que a gente se encha de coragem e siga em frente, sempre em frente. Há pouco mais de um mês, a minha irmã caçula desencarnou após quase um ano lutando contra um câncer. Ela estava internada num hospital e ela desencarnou de madrugada. E logo ao amanhecer, a gente estava acompanhando aquela doença muito piorando, piorando, piorando. Logo que eu acordei, eu fiquei sabendo que ela tinha desencarnado e uma dor profunda se abateu sobre mim. Era minha irmã caçula, eu tinha visto ela nascer com 12 anos, eu tinha 12 anos quando ela nasceu, então acompanhei a vida toda dela, muito querida, e aquela dor me doeu fundo, apesar de eu estar acompanhando o agravamento da saúde dela. E a minha vontade aquela manhã foi ficar no quarto escuro, chorando, me lamentando a perda da minha irmã querida. Mas a minha filha, que estava também acompanhando o caso, estando sempre com a minha irmã no hospital, tal, me ligou, falou: mãe, toma um banho, não faça nada, toma um banho, toma um café que eu estou indo para aí, vou ficar com você e nós vamos cuidar, então, do funeral, das questões burocráticas, né? Porque ela tinha duas filhas, mas muito jovens e tal. E aí eu ali no meu quarto ouvi a voz da minha filha e fiz uma prece muito sincera, muito sentida a Jesus e a Maria, pedindo forças naquele momento, pedindo que iluminasse o espírito da minha irmã no retorno à pátria, mas que me desse força para seguir a vida. E aí eu ouvi dentro da minha cabeça duas palavras: em frente, para eu enfrentar, e em frente, adiante. Eu ouvi claramente. E me levantei e tomei o banho, sequei as lágrimas, me arrumei, tomei um café
e saí com minha filha para resolver todas as coisas, né? Com o coração partido, muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas seguimos adiante, né? Depois fomos consolar as filhas, né? E encontrei com as minhas irmãs, outras e tal, e fomos seguindo em frente. Então, a prece, ela nos ilumina, ela nos inspira, mas é necessário que a gente supere aquele momento com paciência, com resignação, sem revolta, né? Lembrando que a fé sempre nos anima, a fé sempre nos mantém adiante, levantados, indo adiante. A fé é aquela crença nas coisas que a gente não vê, né? A fé, quando você tem fé, você sabe que as coisas vão dar certo, né? Já o desânimo, ele nos derruba, né? Então a fé nos anima e o desânimo derruba. Você vê no livro Memórias de um Suicida que os espíritos Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, né? E Leon Denis, pela psicografia de Dona Ivone Pereira, do Amaral Pereira, eles nos trazem diversas falas de instrutores espirituais lá na colônia Maria de Nazaré, sempre falando do desânimo, que a gente tem que reagir ao desânimo, porque o desânimo é um péssimo conselheiro. O desânimo, muitas vezes, mostra para nós a porta enganosa do suicídio. Muitos irmãos não resistem às dores profundas dessa vida, não têm o conhecimento de que elas têm um papel reparador e muitas vezes desistem da vida, pensam que vão se livrar de determinadas dores pelo suicídio. E aí adquirem débitos muito mais pesados, né? É aquilo, né? Se você não aceita uma aflição, se você se revolta contra uma aflição, você certamente vai estar multiplicando aflições para o seu futuro. E como acontece no caso dos suicidas, irmãos que não suportam determinadas provas, se suicidam e quando se veem no plano espiritual, veem que não se livraram dos problemas, pelo contrário, eles vão ter um trabalho bem maior para vencer aquelas lutas que se apresentam e voltar àquele ponto onde desistiram de determinadas situações, né? No livro O Consolador, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o benfeitor nos explica o seguinte: a dor, a luta e a experiência constituem oportunidade concedida por Deus às suas criaturas. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição que vai ser incorporada para sempre aos nossos valores de espírito imortal, conquistada pelo trabalho e esforço próprio. Então, a providência divina nos dá a dor, a luta e a experiência. Ela nos dá esses instrumentos, né, didáticos. Já a virtude a gente vai adquirir enfrentando todas essas situações com o nosso esforço próprio. Isso nos diz Emmanuel no Consolador. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Allan Kardec nos adverte que as dores de hoje são resgates de débitos adquiridos no passado e que o sofrimento é sempre oportunidade abençoada de correção de equívocos pretéritos. Então, até aqui nós falamos das dores, das aflições, do fardo, né? Por que nós recebemos? Para que nós recebemos? Qual é a finalidade? Por quê? E agora a gente vai passar a ver como, né? Procurando saber quem é o nosso modelo e guia, quem é o guia da humanidade. O que diz, então, esse mestre, que é o nosso mestre Jesus, e o que ele nos diz a respeito de tudo isso, né? O que Jesus nos fala a respeito dos fardos, das aflições, das dificuldades? E nós vamos encontrar também em Mateus, né, que falou dos aflitos, nós vamos encontrar Mateus no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30, dizendo o seguinte: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas,
pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa citação, do jeito que eu fiz agora, está no Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias. E qual é o jugo de Jesus, meus amigos? Primeiro, o que é jugo? Né? A maioria de vocês deve saber, jugo é uma canga, é uma cangalha ou junta de bois. Está no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Né? É um artefato que submete um animal de carga ou outro animal qualquer de carga à condução de alguém. É aquele artefato que junta aqueles dois bois ou mais, né? Que se coloca no pescoço do cavalo ou do burro. Também existe a cangalha de fogos, que é aquele artefato que prende os fogos para direcionar para onde eles vão, no Ano Novo, na festa junina. Então, o jugo, a canga, a cangalha, é como se fosse uma prisão, uma coisa que aprisiona para que aquilo ali vá na direção que se deseja. Os animais, os fogos e tal. E no dicionário também, do Aurélio, Novo Dicionário do Aurélio, traz um sentido figurado para jugo, já no sentido mais bíblico, querendo dizer submissão, sujeição, autoridade e domínio. Então, que jugo é esse que Jesus diz? Que o jugo dele é suave. Qual é o jugo? O que de Jesus que nos direciona para lá e para cá, que nos quer conduzir ao caminho do bem? É o conteúdo moral de suas lições, né? O evangelho de Jesus é esse jugo que ele nos oferece, dizendo que ele é suave, né? Então, o remédio das causas da nossa aflição, o remédio para as nossas aflições, é seguir o Evangelho de Jesus. É seguir o que Jesus nos orienta. E Haroldo Dutra Dias, esse da tradução do Evangelho segundo, do Novo Testamento, é um orador espírita, tem diversos livros publicados. Ele diz o seguinte: se quisermos diminuir 70% das nossas dores, das nossas aflições, é necessário que evangelizemos o nosso coração. Isso significa, evangelizar o coração significa aceitar a orientação do Cristo. Porque a orientação do Cristo está onde? Está no Evangelho. O Evangelho é o quê? A boa nova de Jesus. Então é necessário a gente trazer para dentro do coração essa boa nova e passar, então, a exercê-la, né? A viver os ensinamentos de Jesus. E aí ele conta uma história, o Haroldo Dutra conta uma história, que está também no livro Lindos Casos de Chico Xavier, está aqui na minha estante, mas de Ramiro Gama, né? E está no livro As Vidas de Chico Xavier também, do Souto Maior, que é a história do cachorrinho de Chico, vocês já devem conhecer, mas eu vou trazer aqui para que a gente reflita nela à luz de tudo que a gente está falando aqui hoje. Conta-se que Chico Xavier tinha um cachorrinho que era muito doente, que era até, acho que era até deficiente, uma dificuldade de andar, e que Chico Xavier, quando chegava à noite em casa, né, depois de trabalhar o dia inteiro, depois de trabalhar na casa espírita, de atender aquele monte de gente que ia procurá-lo, chegava à noite cansado, ia cuidar desse cachorrinho, ia limpar o lugar onde o cachorro ficava, alimentava, dava o remédio, cuidava do cachorrinho, aquilo era com um desvelo incrível. E tinha uma amiga que observava aquilo ali e morria de pena de Chico, do cansaço dele, e ela resolve, então, poupar o Chico e o cachorro do sofrimento, e ela sacrifica aquele animal. Quando o Chico chega em casa à noite, descobre isso, ele fica muito ressentido, ele fica muito magoado, né? Não fala nada, porque Chico era aquela doçura em pessoa, mas ele guardava aquela mágoa no coração, né? E aquele ressentimento começou a atrapalhar o trabalho mediúnico de Chico Xavier. E Emmanuel, seu benfeitor, aparece para ele e fala para ele: Chico, você tem que resolver esse problema. Você tem que dar um jeito nessa sua mágoa. Ah, mas a pessoa me magoou tanto, matou um cachorrinho inocente e não sei o quê, e eu fui o ofendido. Aí o Emmanuel fala assim: olha, você tem que perdoar essa pessoa.
Aí o Chico, mas como? Isso não é justo. Ela que me ofendeu, ela matou o animal. E aí Emmanuel fala para ele assim, mas Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Você tem que perdoar. E aí Chico fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso, né? Aí Emmanuel fala para ele, ó, você vai descobrir qual é a coisa que essa pessoa mais quer nesse mundo. E você vai dar para ela. Aí Chico vai e descobre que a mulher queria uma máquina de costura. E a máquina de costura era muito cara para as posses de Chico, para o que ele ganhava, um salário simples para sustentar, ajudar a sustentar a família, né? E todos os gastos que ele tinha. E aquela máquina era uma coisa muito difícil, muito inalcançável para ele. Mas Emmanuel fala, olha, é a única maneira. E ele compra, né? Faz um crediário a perder de vista, deve estar pagando até hoje, né? Os herdeiros dele devem estar pagando essa máquina se não foi perdoada a dívida, né? E ele acaba que compra aquela máquina, leva para casa e dá para a mulher. Olha, quando ele dá essa máquina para a mulher, do peito da mulher irradia uma luz tão grande que essa luz envolve o tórax de Chico Xavier, envolve o seu tórax e desfaz aquela nuvem cinza de mágoa e ressentimento que havia parado ali, né? E aí o Chico fica livre daquela mágoa e volta então a poder desenvolver todos os seus trabalhos. E aí aí Emmanuel lembra Chico, lembra, a receita é de Jesus. E como nós sabemos de cor, nós espíritas adoramos repetir, fora da caridade não há salvação. O Evangelho de Jesus se reúne nisso, no amor, na caridade. E os Espíritos nos dizem que Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, tolerância às imperfeições alheias e perdão às ofensas. Então, o jugo do Mestre é o perdão. O jugo do Mestre, né, nossa guia, nossa cangalha, é o amor. Porque você pode ficar doente, gravemente doente. Existem estudos que mostram que o câncer, muitas vezes, ele advém de uma mágoa muito profunda. Então, a gente pode ficar profundamente doente se a gente guarda uma mágoa no coração. E, no mais das vezes, a pessoa que você magoou está lá vivendo a vida dela muito bem, muito satisfeita. Se você perdoar, você não vai estar livrando aquela pessoa de se entender depois com a contabilidade divina, com a lei divina. Isso aí é problema dela com Deus, né? O seu problema é perdoar, para você se livrar daquela prisão que te liga àquela pessoa lá. O acerto dela é com a lei divina. E você vai seguir ressentindo. Para que isso? E aí eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá dizendo que mais cedo ou mais tarde você vai perceber que tudo é entre você e Deus. O perdão é entre você, o perdão que você dá para qualquer pessoa, até para pessoa que não te conhece, às vezes tem raiva de um político, de um bandido que fez um crime horroroso, você não tem como ir lá perdoar aquela pessoa, né? O perdão, o amor ao próximo, a caridade no pensamento é sempre entre você e Deus, né? Nunca foi entre você e as pessoas, né? E aí, Haroldo Dutra nos lembra que o jugo do Cristo é suave, porque perdoar não é tão ruim assim. Muito ruim é odiar. Perdoar não é fácil, não, gente. Mas odiar é muito pior, é muito mais difícil. Alguns dizem que se você quiser, por umas 20 encarnações, vir sempre com a mesma pessoa, você odeia. Sustenta o seu ódio. Por quê? Você vai ter que encarnar com aquela pessoa até o dia que você perdoar, vocês se perdoarem entre si e vocês se amarem como irmãos. Porque o objetivo das nossas encarnações é a gente aprender o amor que Jesus nos ensinou. O ódio jamais combina com essa libertação, né? É necessário que a gente aprenda a perdoar. Se você continuar sustentando ódio por alguém, você está sustentando aquela cadeia que te une, aquela corrente que te une àquela pessoa. O amor, ao contrário, o amor liberta, né? E aí a gente lembra, a humildade, ela é muito mais suave, o jugo, humildade é muito mais suave do que o orgulho.
Porque a pessoa orgulhosa, ela tem que estar sempre atenta. O que estão dizendo de mim? O que eu estou fazendo? Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Tem que estar sempre... Já a humildade de Chico Xavier, né? Aquela humildade que fazia ele ser um ser iluminado, tranquilo. A humildade nos dá tranquilidade, né? A disciplina, ela nos mantém livres. Se você segue a disciplina, você segue a lei, você está ali, livre, nada vai te acontecer. Já a indisciplina, não, você está sempre alerta. Será que alguém vai descobrir? Será que eu vou ser multado? Será que eu vou ter que, né? Se é menor, será que minha mãe vai descobrir? Vai me botar de castigo? Como é que é, né? Assim como o ódio é muito mais pesado do que o perdão, do que o amor, né? O, o ódio, né? A vingança é doce na hora que você coloca na boca. A hora que você prova, é doce, mas amarga o resto da sua vida. Enquanto você não perdoar, você vai lembrar daquela pessoa, vai sentir aquele amargo, daquele ressentimento, né? Já o perdão é muito difícil de você colocar na boca, né? Porque você tem que engolir o seu orgulho para você poder perdoar, né? Para perdoar, a gente tem que engolir o orgulho. É amargo, como fel. Só que com o passar do tempo, ele é doce como mel. E você vai se lembrar daquela pessoa que te magoou com simpatia, com entendimento, com compreensão, e vai sentir um alívio no coração. Porque quando Jesus diz: o fardo comigo é leve, é porque o fardo que ele coloca sobre nós são os nossos deveres, né? Quando ele fala: o meu fardo é leve, é porque o fardo que ele coloca são os nossos deveres. Quer dizer, os meus deveres são um fardo leve para mim. De repente, se eu colocar nos ombros de uma outra pessoa, vai ser pesado para outra pessoa, porque eu devo ter muito mais erros para consertar do que a outra pessoa, né? E com Jesus, por que é leve? Primeiro, porque quando a gente cumpre o nosso dever, a gente fica livre, fica leve, né? E depois, se a gente aceita as aflições com resignação cristã, como eu falei anteriormente, nós estaremos iluminando os nossos caminhos futuros. A gente está abrindo um caminho iluminado para o nosso espírito passar, né? E por isso que o fardo é leve, porque a gente entende que são os deveres que a gente tem nessa vida, né? E principalmente, olha, mais vale cumprir o nosso dever do que se revoltar e adquirir mais débitos, né? E assim, e cumprir assim como Jesus disse. Jesus não disse: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então é importante a gente carregar esse fardo dos nossos deveres com brandura e humildade, como ele nos ensinou, aceitando as aflições que nos chegam sem a gente se rebelar, para não aumentar mais ainda o nosso problema, né? E aí, a gente fazendo um exercício de reflexão, já falamos por que tem os fardos, o tamanho do fardo de cada um, né? O que cada um tem que carregar, sempre tendo em mente, gente, os ensinamentos do Espiritismo. O Espiritismo, como é que ele nos chega? A doutrina dos Espíritos nos chega através de irmãos nossos que já viveram aqui, já viveram várias existências e que lá do plano espiritual vem trazer para nós os esclarecimentos de quem já viveu aqui, né? Então eles vêm dizer: olha só, isso que vocês estão vivendo aí, nós já vivemos. E aí o que eles nos dizem? Somos espíritos imortais, vamos reencarnar diversas vezes, criados simples e ignorantes, para chegar à perfeição. Não é isso? O que os espíritos dizem? Existe comunicação entre o plano espiritual e os espíritos encarnados, e os encarnados. Deus existe, Deus é o princípio de todas as coisas. Eles nos ensinam muitas coisas, né? E se nós somos espíritas e aceitamos a doutrina dos espíritos, nós precisamos encarar todas as dificuldades da vida baseados nessa doutrina. Então, quando eles nos dizem: os fardos que carregamos são do tamanho da nossa força, os fardos são os deveres que a gente tem que cumprir,
as dores são remédio para erros do passado, a gente precisa compreender que todas as aflições que a gente passa, desculpe, tem uma razão de ser, tem um objetivo útil, tem uma causa divina, tem o dedo de Deus apontando para nós qual é o caminho que a gente deve seguir para a iluminação dos nossos espíritos imortais. E com esse conhecimento nós vamos auxiliar também as pessoas que vivem à nossa volta, não dizendo para eles como eles devem agir, faça isso, faça aquilo, porque eu faço isso, não, com o nosso exemplo, com a nossa brandura, com a nossa serenidade diante das dificuldades que a gente tem que enfrentar. Por exemplo, diante da atual pandemia e pandemônio que a gente vive no nosso país, a pandemia do coronavírus, né, é uma aflição pessoal minha, da minha família, do meu prédio, da minha cidade, do meu país e do mundo onde eu vivo, né? Então, é uma aflição coletiva. Como nós vamos lidar com essa pandemia? Nós vamos nos revoltar? Nós vamos ser contra as orientações que estão sendo dadas? Ah, eu não vou usar máscara porque é muito calor. A máscara me impede de eu ver o rosto das outras pessoas. Vejamos, a pandemia que nós estamos vivendo ela há um ano já, né? Eu acho que o isolamento social no estado do Rio foi decretado eu acho que foi no dia 16 de março, foi no dia 13 para vigorar a partir de 16 de março. Amanhã faz um ano que a gente está nisso, né? Faz um ano que eu não encontro um amigo meu. Faz um ano que eu não vou na Casa Espírita, eu não vou no Leôncio, eu não vou no Francisco de Assis, eu não vou no Seralbe. Hoje à noite vou fazer uma palestra lá, live também, sem poder encontrar as pessoas, sem ver. Quando a gente fala com as pessoas, você sente o retorno das pessoas. E meus amigos, né, meus amigos de trabalho, meus amigos, minhas irmãs, eu tenho 5 irmãs, uma desencarnou agora, ficaram 4, mas eu não encontro com elas, eu não posso abraçá-las, ver os netinhos que nasceram, ir nos aniversários, é muito difícil isso, para todo mundo, né? Mas qual é a saída? Eu não posso me revoltar com isso. O que está sendo colocado para nós agora é usar a máscara, ficar em casa se for possível. Se você não precisar sair para trabalhar, ficar em casa, não ir para aglomeração, não ir para passeata, não ir para festa clandestina, não ir para cinema, para plaza, para nada disso, para shopping, né? Evitar as aglomerações, manter o distanciamento social, por pior que seja isso, né? A gente pode auxiliar os nossos irmãos mais necessitados fazendo doações para campanhas pela internet. A gente não pode pessoalmente ir lá dar um passe, mas você pode conversar com um amigo, fazer uma prece à distância, não é? A gente não poder estar na casa espírita para fazer as nossas tarefas é muito ruim, mas é o que temos para o momento, né? Então a gente tem que usar máscara, higienizar as mãos, os objetos, as compras. Gente, a revolta e a rebeldia nesse momento que a gente está vivendo pode trazer maiores aflições. O mínimo que pode acontecer é eu ficar doente. Porque se eu ficar doente, eu que não cumpri, eu ficar doente, eu vou pagar lá as consequências disso aí, né? Eu tenho amigas que ficaram doentes, essa doença é horrorosa, né? Eu tenho uma amiga que ficou entubada durante 15 dias, está em casa já. E tem uma amiga lá do Leôncio que desencarnou no sábado, uma amiga muito querida. Não porque não tenham obedecido, não, por algum motivo pegaram, né? Mas a doença é horrorosa, né? Se eu vou pagar, mesmo assim, se eu ficar doente e o pior me acontecer, ou eu ficar com uma lesão grave, eu vou ser um peso para minha família, né? Se eu inadvertidamente, por uma inconsequência minha, desencarnar, vou deixar meus filhos agoniados, entristecidos, vou ter uma responsabilidade nisso. E se eu sair espalhando esse vírus por aí, é uma responsabilidade minha também. Eu tenho uma responsabilidade com a comunidade onde eu vivo. É difícil, a economia está complicada, tá, mas a parte que me cabe nesse momento do combate a essa pandemia é cumprir, é obedecer essas orientações das autoridades sanitárias, que é quem entende do que a gente tem que fazer.
a nossa responsabilidade enquanto cidadãos de Niterói, enquanto pessoas que fazem parte dessa sociedade e, sobretudo, enquanto espíritas e, acima de tudo, como cristãos, é preservar a vida do nosso próximo. É a gente se preocupar, a gente se ocupar da preservação da saúde, do equilíbrio, da maneira que for possível para cada um de nós. A revolta, nesse momento, não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai tumultuar. E nós estamos estudando agora o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E ali, Divaldo traz pelo o Espírito Emmanuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Franco, ele vai trazendo muitas informações sobre a pandemia e de como a psicosfera da Terra está prejudicada diante de tanto sofrimento, tantas mortes, tanta insegurança, e que nós podemos auxiliar através de pensamentos no bem, através de conversas edificantes, através da nossa prece. Então precisamos manter o equilíbrio e aceitar essa aflição como um fardo para mim, para minha família e para a coletividade e para o planeta onde eu estou inserida, né? Então, trouxe para vocês algumas reflexões baseadas nessa doutrina libertadora que é a doutrina dos espíritos. São lições de esclarecimento, de consolo, são um farol que ilumina a nossa estrada, né? É preciso que a gente se apoie nisso e na nossa fé incondicional no nosso Mestre Jesus, nos mentores espirituais da nossa vida, que estão apontando para a gente, estão mostrando para nós o que a gente deve fazer nesses momentos, né? Há muitas mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, né? E simplesmente no momento de sufoco, de desespero, vamos abrir o Evangelho, vamos abrir um livro de páginas, vamos fazer uma leitura edificante, ouvir músicas calmas, músicas clássicas, músicas do jeito que você gosta, mas músicas que limpem o ambiente da sua casa. Vamos nos informar, nos manter informados sim, mas evitar esses jornais muito cheios de susto, de medo, de alarme, né? Essa coisa alarmista que mantém o nosso espírito assustado, né? Então a gente precisa se informar sim. A informação vai nos ajudar a lidar com toda essa situação. Mas não vamos nos entranhar com tanta notícia ruim. A gente sabe, morreu um aqui, o outro desencarnou ali, o outro está internado. Vamos orar por essas pessoas e vamos pedir a Deus que nos dê equilíbrio, que nos dê tirocínio, entendimento, compreensão da situação que a gente está vivendo, para a gente poder tirar o melhor possível desse momento, usar essa oportunidade, essa experiência, para adquirir, conforme nos diz Emmanuel, virtudes para o nosso espírito imortal, né? E não mais dívidas ainda, mais aflições, né? E para encerrar aqui, para amarrar tudo isso que a gente estudou, que a gente viu hoje aqui, eu trouxe uma poesia de Maria Dolores, que está no livro Coração e Vida, conforme pedido da Martinha, né? Trouxe uma poesia de Maria Dolores que foi trazida para nós pela psicografia de Chico Xavier, né? Livro Coração e Vida, capítulo 11. O título é Diante do Mundo. E ela nos diz assim, a benfeitora nos diz assim: ante os pesares do mundo, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida, sob as provas tais quais são. A terra é grande escola, de que temos o usufruto, lembrando o enorme instituto de trabalho e elevação. Nascemos e renascemos, atendendo a leis concisas, conforme as lições precisas que temos nós para dar. No serviço que nos cabe, naqueles com quem vivemos, jazem os pontos supremos do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste,
não te queixes a ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço, que administra a riqueza, traz por vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo a cruz em joias de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia, não temas. Cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Muito obrigada, meus amigos. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus nos abençoe, que seus ensinamentos sigam conosco, que a gente possa praticar o Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus, que assim seja.